Então vamos dar início a esse novo bate-papo do LUPA, que é um projeto de extensão da engenharia ambiental, que é a Liga pela Universalização da Participação em Políticas Públicas Ambientais. E hoje a gente está com essa visita ilustre, né, da Isabela Teixeira, que é aí que pôde estar com a gente hoje. Isabela, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre as políticas públicas ambientais, sobre a sua atuação profissional, né, e toda a sua carreira, e trocar aí um pouquinho com a gente. Muito obrigada mesmo por hoje, Isabela. Obrigada por vocês convidarem. Vamos lá, então? Vamos. Então, eu vou começando aqui e as meninas vão seguindo. A nossa ideia, né, na primeira pergunta aqui que a gente separou para vocês, Isabela, seria poder comentar um pouquinho sobre essa possibilidade do Brasil, né, dessa ascensão do nosso país para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Então, a gente sabe que existem várias relações de instituições públicas ambientais em relação às exigências impostas, né? E que seria, qual que é o processo, né, que o Brasil está passando, né? O que está sendo exigido do Brasil para que ele realmente possa entrar? O que a senhora visualiza em relação a isso? Bom, primeiro, eu não acho que seja ascensão. O grupo da OCDE é chamado Grupo dos Países Ricos, e isso é uma escolha do Brasil de fazer parte ou não. No passado, a gente sabe que o processo de entrada do Brasil nesse grupo tem sido objeto, ao longo dos anos, de vários convites ou de várias sinalizações políticas por parte deste grupo. Em 2015, eu ainda estava à frente do Ministério, o governo brasileiro acatou primeiro passo de diálogo com a CDE em torno das questões ambientais, e nós preparamos o chamado diagnóstico ambiental e o diagnóstico de recursos hídricos. São 2 documentos disponíveis online no site da OCDE que mostram, na realidade, toda a história das políticas públicas ambientais, das políticas públicas em recursos hídricos do Brasil. Isso foi lançado, eu me lembro bem, com a presença do diretor-geral da OCDE. Foi um ano de trabalho com as equipes da organização de vários países e as equipes brasileiras, envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas, à época ligada ao Ministério do Meio Ambiente, e o IBAMA, enfim, instituições ambientais federais, e uma interlocução direta com o Ministério da Fazenda, à época, capitaneado pelo ministro Joaquim Levy. Então, esses relatórios, esses estudos, na verdade, eles são perfis que são obrigatórios de você apresentar num diálogo com a CDE. Isso foi feito em 2015, foi lançado, me lembro claramente, de uma cerimônia em que eu participei, mas isso foi fruto de um debate de um ano que o próprio secretário da organização, à época, o doutor Guri, um mexicano, ele vinha à minha sala e a gente discutia muito sobre as perspectivas, seminários, workshops no Brasil e em Paris. Então, a primeira questão aqui a observar é que o Brasil sempre teve uma posição, por intermédio da manifestação predominante da sua diplomacia, do Itamaraty, que o Brasil dialogaria com todos os grupos, todos os arranjos de grupos, ou o que a gente chama de cluster de países no mundo, mas ele manteria uma independência. Essa era uma leitura anterior que existia, como eu disse, com uma prevalência de uma visão diplomática, onde o Brasil tinha por orientação guardar não só a independência, mas a sua capacidade de negociar com todo e qualquer país no mundo, ou todo e qualquer grupo de países no mundo. Ou seja, os interesses nacionais estariam voltados a essa perspectiva de orientação política de que a política externa brasileira encerrou. Do governo Temer para cá, começou um processo de aproximação da OCDE, tá? E esse processo de aproximação culminou nesse convite que foi recentemente tornado público para que o Brasil, de aceitação da candidatura do Brasil, ou seja, houve uma oferta do Brasil de se candidatar à OCDE, e isso no atual governo houve uma aceitação. Ou seja, é um trabalho diplomático profundo, como vocês sabem, é uma representação permanente
de um embaixador brasileiro junto ao CDE, como país observador, enfim, isso faz parte das regras da diplomacia, e esse trabalho foi acelerado, se eu posso usar essa expressão, nos últimos anos, para que o Brasil fizesse parte deste grupo. Fazer parte do grupo do CDE tem um processo a ser implementado, que deve levar em torno de 4 a 5 anos, em média. Tá? Então, é um processo de negociação e de aceitação do país num clube, num grupo de países que tem regras estabelecidas, tá? E que, portanto, esse grupo exige comprometimento em relação a essas regras e, obviamente, como todo grupo, como se você fosse fazer parte de um clube, você tem que fazer uma avaliação dos requisitos de entrada nesse clube de uma maneira muito simples, eu estou falando, e, obviamente, entender o seu compromisso com todas as regras desse conjunto de países. Então, isso significa que nós vamos ficar aí 4 ou 5 anos negociando, avaliando, não só nas políticas ambientais, em todas as políticas públicas, em todos os indicadores do país, em todas as práticas de gestão pública, de gestão privada. Isso tudo entra no rol de avaliação para que o país preencha os requerimentos, os requisitos necessários que a organização definiu para você ser parte dele. No tocante à questão ambiental, o documento de referência que eu tive informação que ainda se usa é o documento que nós fizemos em 2015, que mostra uma construção nos últimos 35 anos, 40 anos, 35 anos à época, das políticas públicas no Brasil, que são derivadas das políticas públicas ambientais, né? Que tem origem, como vocês sabem, na década de 70, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, em 73, logo após a Conferência de Estocolmo, em 72, mas que ganha robustez enquanto temas ambientais, enquanto a temática ambiental, com a nova República, ou seja, a partir de 85, quando o Brasil cria o primeiro Ministério do Meio Ambiente, chamado Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e a partir dali o Brasil começa a mudar o patamar de construção das suas políticas públicas ambientais. Não só o que existia antes disso, particularmente envolvendo as questões urbanas, a questão de poluição urbana, etc., como também o Brasil avança de maneira bastante expressiva na chamada Agenda Verde. Tá? E aí há uma construção, e depois na Agenda Azul, que tem como talvez o aspecto mais estruturante a criação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e da Agência Nacional de Recursos Hídricos como agência reguladora com a lei em 1997. Todo esse arcabouço jurídico, institucional, que foi sendo construído pelo país ao longo dos anos, com altos e baixos, com aperfeiçoamentos, com ambiguidades em algumas das situações, com alguns retrocessos, você extingue órgão, junta órgão, etc., etc., você acabou construindo não só uma performance de gestão ambiental pública federal, entendendo ambiental aí como o Brasil usa socioambiental na lei, mas tem, desde o marco da Constituição, com o artigo 225, um marco de referência muito progressista em 88, e a partir daí você deriva essa implementação, esse conjunto de políticas e de arranjos legais e institucionais que definem o arcabouço do Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas da gestão pública ambiental no país e a sua relação com a sociedade, com o setor produtivo e com a ciência. Tá? Como também todo esse arcabouço ele é usado para a relação do país internacionalmente, ou seja, como é que nós nos colocamos frente à cooperação internacional e frente ao amadurecimento da nossa democracia e dos espaços políticos para a participação da sociedade civil na chamada formulação das políticas ambientais. É isso que está lá, tá? E das políticas de recursos hídricos, isso me parece, quando vem notas dizendo que o Brasil preenche 70% dos requisitos, etc., tem a ver com essa história contada e não com o que o atual governo sinaliza que ele está fazendo. O atual governo está fazendo exatamente a contradição, ou desmontando, fragilizando toda essa trajetória. Não estou dizendo que não caiba um aperfeiçoamento, sempre cabe, você anda para frente, né? Ninguém aqui é caranguejo para andar para trás, você tem que andar com as políticas, as sociedades mudam, as demandas mudam, mas o que o Brasil está experimentando hoje é um retrocesso muito profundo em políticas ambientais, políticas públicas ambientais, que tem no desmatamento, na ressurgência do desmatamento da Amazônia, o pico do problema. Tá? Mas não é somente o desmatamento
que deixa clara essa fragilização e esses retrocessos, ou que explicita esses retrocessos. O que mais interessante de observar é que esse debate com a OCDE também remete a diálogos com o parlamento, e o parlamento brasileiro é sócio desses retrocessos nas políticas ambientais ou nos arcabouços legais que estão aí sendo discutidos ou aprovados, como recentemente a questão que envolve os agrotóxicos. Então, o Brasil tinha uma lei aprovada em 89, a 7.802, que tinha como parâmetros de aprovação 3 pilares: a questão da saúde, a questão ambiental dos novos produtos e a questão da eficiência agronômica. Ou seja, a nova lei dá peso ao Ministério da Agricultura e diminui, pelo que todos os especialistas estão falando, essa proposta que foi aprovada na Câmara, que enfim, segue para apreciação, diminui, rompe esse equilíbrio entre as instituições, entre essas áreas de interesse em torno de saúde, impacto ambiental e impacto na agricultura. Então, isso pode ser visto por muitos como retrocessos lá fora. Como o Brasil tinha uma lei que era vista anteriormente como um grande avanço. Aliás, uma lei que foi feita, como eu disse, em 89, que muitos países hoje buscam exatamente esse modelo que o Brasil adotou no passado. Se você mexe nisso, tá, como está se mexendo agora, não é só o PL do veneno, etc., etc. Há que entender os problemas que decorrerão dessa mudança do sistema de governança ou de gestão, por exemplo, de agrotóxicos / pesticidas. Não tem nenhum problema falar pesticida, porque em inglês é pesticides. Por isso, é melhor do que falar defensivos agrícolas. Pode defender a produção agrícola, mas ataca com a degradação ambiental e a saúde, em muitos casos. Não todos, mas em muitos casos. Então, isso pode ser percebido de uma maneira como um retrocesso, tá? Ou pode ser recebido como a necessidade de aperfeiçoamento de regulamentos internos, além da lei, tá? Que leve a uma segurança na autorização de novos ingredientes ativos ou novos princípios ativos que sejam menos danosos ao meio ambiente e à saúde humana, além de assegurar a eficiência agronômica, agrícola, né? Então, na realidade, agrícola, significa que isso não está, quer dizer, se você olhar o nosso relatório, está 7.802, a lei está lá com todos os requisitos, descrevendo o que o Brasil faz com a questão ambiental, a questão de saúde, a questão agrícola em relação aos pesticidas. Esse novo quadro legal deverá gerar uma nova situação e, portanto, vai demandar novos argumentos, novas avaliações e talvez novas demandas, tá, de aperfeiçoamento, que chama de regulação infralegal, para assegurar que você não está perdendo a proteção, ou comprometendo a proteção ambiental, ou comprometendo a saúde pública. Então, quando a gente entra num processo como esse, que é um processo, como eu disse, que vai levar aí 4 ou 5 anos em tese, supostamente, o Brasil vai ser avaliado, não só pelo que ele tinha, mas pelos efeitos das atuais políticas que estão sendo praticadas no país. E aí, no caso, as políticas ambientais atuais devem somar negativo, como a gente fala, né? Porque elas não asseguram transparência, elas mostram desmonte, elas mostram uma fragmentação, mostram a ausência dos espaços políticos para diálogo com a sociedade, tá? A sociedade civil perdeu completamente os espaços, mostram uma fragilização monumental da interlocução com a ciência e mostram também uma política sendo praticada nas contradições, no chamado, como eu chamo, fake green. Quer dizer, você tem uma série de fatos e inverdades circulando simultaneamente com uma fragmentação institucional sem precedentes. A fragilização dos órgãos ambientais federais, como muitos especialistas estão apontando, uma consequência das atuais políticas públicas, isso poderá ter um peso na avaliação, tá? Da performance ambiental ou socioambiental do país. A mesma coisa envolvendo as questões climáticas, porque você, além das questões ambientais nacionais, você tem as questões ambientais globais, ou planetárias, como eu gosto de dizer, que afetam todo o planeta. Então, a questão do Brasil ser o único país que aumenta emissões em plena pandemia da Covid-19, exatamente associada à destruição da Amazônia, ao desmatamento, isso tem um peso, tá? Isso terá peso, porque, além de proteger a Amazônia, porque era do nosso interesse, ela é uma floresta que
65%, 68%, perdão, estão no território nacional e, portanto, a soberania ambiental do Brasil é importante. E ser soberano significa cuidar do que é seu, cuidar do que é público. O meio ambiente no Brasil é um bem público, então você tem que saber cuidar disso. O Brasil não está cuidando. O Brasil está entregando o desmatamento, a floresta, a degradação da floresta para a corrupção, para o crime ambiental, tá? Para a violência no campo, uma violência sem precedentes, para a fragilização dos direitos humanos, para o trabalho escravo, etc. Tudo que está associado à degradação, ao crime, às milícias ambientais, etc. Isso tem peso na avaliação internacional. Tá? Então, quando você eventualmente quiser comparar a performance, por exemplo, da pecuária brasileira na Amazônia, não fora da Amazônia, você terá que lidar, na hora de colocar dentro da chamada cadeia de valores, na chamada value changes, e for fazer a rastreabilidade disso, você terá que entender o peso da informalidade e o peso da ilegalidade. Tá? E isso é parte do que financia hoje o desmatamento da Amazônia. Então, como que um pecuarista sério, um empreendedor sério, um excepcional produtor rural que quer preservar a floresta, está cumprindo o Código Florestal, cumpre a lei, faz a regra dele todinha, está ali disposto, esse empreendedor, esse pecuarista, ele é confundido ele está no mesmo saco de dúvidas ou de questionamentos do pecuarista que é fake, que é, na realidade, associado à grilagem, que opera na informalidade, e muitas vezes na ilegalidade, e que a carne está ali sem todo o monitoramento necessário. Então, é importante entender como é que essas coisas vão estar traduzidas, tá, para os requisitos da OCDE, tá, e para os regulamentos que asseguram que você tem o ok, né, o que a gente chama a concordância de participar do clube e, portanto, seguir regras do clube. Isso tudo não poderá conviver, isso tudo não poderá existir. Tá? O Brasil terá que ter mecanismos muito efetivos, muito eficientes de lidar com o crime ambiental, com o crime organizado, com a corrupção no país. Quer dizer, desmatamento, além de crime ambiental, é corrupção. Tá? Significa corrupção. Então, é importante que as pessoas entendam isso, como é que nós, brasileiros, vamos nos posicionar para enfrentarmos, para ser parte, se o desejo for de ser parte desse grupo, o que significa isso do ponto de vista não só de benefícios, mas também de responsabilidades. Muita gente fala sempre dos direitos, mas tem que falar dos deveres. Tá? Isso significa um impacto para a indústria no Brasil. E aqueles que querem jogar correto, que a maior parte da população, segundo a minha experiência pessoal, poderão se beneficiar desse processo, o Brasil poderá se beneficiar desse processo com transparência, com regras, etc. Por outro lado, meu último comentário, vale lembrar que quando você entra num clube já existindo, né, você não está criando um clube, você vai ser parte de um clube que já existe. Esse clube não só tem regras, etc., como ele também é signatário de vários acordos internacionais. Tá? Na área ambiental é verdade. Então, o Brasil, ao aderir a esse clube, ele estará aderindo a um conjunto de regras e de acordos que ele não negociou. Tá? Porque já estão... Você ser parte disso significa que você subscreve esses compromissos internacionais. Tá? Então, tem uma outra dimensão que é importante ser observada, é como o Brasil vai lidar com acordos internacionais em meio ambiente que ele não negociou, tá? Que ele não subscreveu, porque não fazia parte dos interesses dele, porque não fazia parte do território que ele estava, mas ao fazer parte do OCDE, se o OCDE subscreve, você automaticamente subscreve. Tá? Então, a gente tem que entender essas dinâmicas e discutir com clareza. Eu não estou dizendo que eu seja contra nem a favor, estou apenas dizendo o seguinte: tem que se dar toda a transparência para a sociedade brasileira, para as suas instituições, conseguirem debater, entender, e o certo ou errado, é bom ou é ruim, etc. Sempre nessas questões tem lá coisas boas, tem coisas que são ambíguas, né, que não sejam ruins, elas são ambíguas principalmente para um país continental feito Brasil, que tem várias realidades, tem uma diversidade não só política, econômica, social muito grande. Então, pode ser uma oportunidade no tempo, pode ser uma oportunidade no curto prazo, pode ser uma oportunidade no tempo, pode ser algo que você vai ter que equacionar, talvez,
com mais firmeza no curto prazo para poder fazer alinhamentos com outros países que disputam mercados conosco. Então, isso tudo está na equação. Tem um jogo comercial, tem um jogo político, tem um jogo geopolítico, tem um jogo econômico, tem um jogo ambiental. É importante, então, que a gente tenha maturidade para o debate, que a gente tenha espaços e que a gente possa compreender até onde aderir ao CDE pode ser uma boa alternativa para o país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, do ponto de vista político, pode ser uma alternativa mais ou menos para a questão social, pode ser uma coisa que pode facilitar, pode ser uma alternativa boa para as questões ambientais. Dependerá do processo, da transparência, e não a gente achar que o povo em Brasília fica gritando, dizendo vai, é isso, é isso, é isso. Não, as instituições de classe, os trabalhadores, a indústria, o setor financeiro, a universidade, pode ser uma grande oportunidade para a universidade, cooperação com, por exemplo, formação, fazer parte de formação internacional, pós-graduação, isso terá que ser analisado. Quais são as condições, o que nós ganhamos com isso, o que nós, por outro lado, teremos que receber aqui, tá? Porque também é verdade, não é só ir, tem que receber no país, e, portanto, construir um processo de negociação que nos permita, qualquer que seja a decisão, estarmos de pé, tá? Como sociedade e como país, estarmos de pé perante o mundo, sabendo o que nós queremos, tá? E podendo influenciar de maneira positiva o mundo por intermédio desses conjuntos, desses clubes de países, como eu chamo o caso do OCDE. Então, não é uma tarefa trivial, não é uma tarefa, diria eu, simples de ser feita, por isso o processo é longo, é de médio prazo, mas eu acho importante que no atual estágio da nossa democracia, principalmente das novas gerações, que as pessoas se engajem entendendo o que significa ser parte de uma ordem internacional onde essas realidades estão presentes. Tá? Então, que tipo de poder nós podemos ter, que tipo de influência, que tipo de benefícios e que tipo de tarefas, né, de compromissos nós teremos que cumprir. E teremos que nos preparar para cumprir. Não tem essa história de achar que deixa isso para depois, o Brasil vai comprar tempo, empurra com a barriga. Não tem oba-oba. Tá? Tem trabalho, muita participação, muita leitura, muita negociação, os especialistas nessas negociações estarão muito mobilizados e muito debate político no Brasil, que eu acho que é assim que a democracia avança. Então é isso, o processo do OCDE, as questões ambientais têm um papel, isso é importante, não é só por causa de meio ambiente que eventualmente o Brasil poderá ter dificuldades. O Brasil poderá ter dificuldades em tantas outras políticas, a questão de ciência, a questão social, o problema de erradicação da pobreza, uma vez que nós experimentamos retrocessos sem precedentes nos últimos anos. Tá? Mas, por outro lado, pode ser interessante como uma alavanca de desenvolvimento, como um processo de planejamento, desenvolvimento, com salvaguardas de interesses do Brasil. Enfim, vai depender do processo de negociação, vai depender de quanto a sociedade brasileira não se perderá durante a interlocução e nos processos de consulta, não se perderá nos chamados achismos. Né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que saber conhecer os fatos e se posicionar mesmo nas ambiguidades que esses fatos possam revelar. Sempre a moeda tem duas faces. Agora, é um assunto complexo e não é um assunto que possa ser tratado de uma maneira enviesada. E eu termino a minha fala dizendo isso. Se, eventualmente, certamente, ao ser parte do OCDE, você tem que ter um compromisso de acabar o desmatamento na Amazônia, etc., etc., ou a preocupação de vender carne para mercados para que o consumidor desses países possam ter rastreabilidade, é importante lembrar que antes do consumidor de outros países acessarem essa rastreabilidade, é importante que o Brasil acesse, que o brasileiro acesse, porque não há nenhuma razão para que o brasileiro coma carne vinda de desmatamento. Então, antes do chinês, do francês, do alemão comerem essa carne, eu estou olhando para resolver esse problema por conta da demanda internacional, eu tenho que usar o quanto que fazer parte da OCDE será ou não será um benefício nacional.
Tá? Como é que nós, brasileiros, vamos nos beneficiar disso? Quais são as corresponsabilidades associadas a isso? Não tem almoço de graça, como a gente sabe, e nós temos que aproveitar esses movimentos para que as questões ambientais também sejam, os benefícios da proteção ambiental sejam compartilhados, essas políticas ambientais, essa visão de mundo, compartilhados pelos brasileiros. A gente tem que perder essa mania de achar que o francês, o alemão, enfim, eles vão se beneficiar. Nós vamos nos beneficiar daquilo que o mundo vai se beneficiar. O Brasil, crescendo com a natureza, se a gente for capaz de promover o crescimento com base na natureza, aliada à natureza, não só o brasileiro ganha, como o mundo ganha. Então, eu acho que essa mentalidade de nos colocarmos como corresponsáveis, mas como co-beneficiários. Tá? O brasileiro precisa se beneficiar disso, é uma mudança de comportamento, e não eu exportar carne vinda de fora do desmatamento, e o brasileiro que tem o seu churrasco no final de semana, tendo que comer carne vinda do desmatamento. Isso é inaceitável, isso é um comportamento primitivo, retrógrado, excludente, que é inaceitável no país. Então, quando a gente disputa esses processos políticos, eu sinalizo aqui, observo, disputa esses lugares, OCDE, Mercosul, nós temos que entender que nós somos corresponsáveis por aquilo que vai nos beneficiar. Se nós não lutarmos para isso, nós continuamos falando do mundo sem falar do Brasil no mundo. E o Brasil, para estar de volta ao mundo, precisa entender a responsabilidade e os benefícios para a sua sociedade. Não é justo que um país feito o Brasil seja um dos maiores produtores de alimento, tenha cerca de 19 milhões de pessoas passando fome. Isso é um problema de renda, isso é um problema de desigualdade. Tá? Então, quando você vai para um grupo como esse, esses assuntos serão discutidos: desenvolvimento humano, desigualdade social, violência, conflitos, violência urbana, violência rural. Isso tudo está na equação de você ambicionar ser desenvolvido. E, portanto, você terá que ter uma visão de país, que muitas vezes nos falta no dia a dia. O brasileiro gosta muito de falar do que está acontecendo no mundo e esquece de falar o que está acontecendo na Baixada Fluminense. Aí vem Petrópolis e mostra o tamanho do problema. Sim. Isabela, recentemente a gente teve um evento de grande importância na área ambiental, que foi a COP26, né? E a gente queria saber, na sua opinião, qual é o papel das instituições públicas ambientais brasileiras na participação do país em pautas internacionais de negociação, em eventos importantes internacionalmente como esse. Bom, é o seguinte, eu vou tentar falar de uma maneira muito simplificada, porque, obviamente, é questão de tempo. Quando você fala de instituições públicas ambientais, nós estamos falando do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e nós estamos falando não só da instância federal, mas do subnacional, de governos estaduais, governos municipais e, obviamente, sua relação com a sociedade. A COP26, que aconteceu em Glasgow, foi uma COP importante, porque ela, na realidade, definiu como pôr em prática o Acordo de Paris. Ela não substituiu Paris, o Acordo de Clima, que eu tive a honra de chefiar a delegação brasileira em 2015, e de apresentar, o Brasil apresentou a NDC, o instrumento por intermédio do qual você expressa a sua ambição climática mais ambicioso do mundo em 2015. Tá? Então, quando você vai para um processo que está dentro do sistema multilateral, o sistema das Nações Unidas, não são as relações bilaterais, são as relações multilaterais de todos os países do mundo, dentro da ordem internacional, na chamada Carta da ONU, onde você, no chamado multilateralismo ambiental, tem essas convenções, no caso da COP26, é a Convenção de Clima, que foi assinada no Brasil em 92, na Rio 92. A construção dessas convenções e a sua implementação não estão, esses aspectos, circunscritos às questões ambientais, tá? Ou às instituições ambientais. Nós temos que entender que a agenda de clima é uma agenda de desenvolvimento. Tá? O problema climático decorre principalmente da questão de energia, do uso de combustíveis fósseis, mas, em segundo momento, do uso não planejado ou das emissões associadas ao chamado uso da terra, do desmatamento, à agricultura. E depois, a questão de resíduos sólidos. A questão de energia, a questão de transporte, etc., vem tudo na contabilidade do carbono, da energia, tá? Pela metodologia, pelos métodos que nós adotamos na convenção. Então, o que é o processo de negociação? O processo de negociação ele tem que traduzir os interesses nacionais, e os interesses nacionais não são somente da área ambiental, nós estamos falando de agenda de desenvolvimento, e esses interesses nacionais
são econômicos, são sociais, são de inovação e da ciência, são associados à questão da democracia, por exemplo. O Brasil é um país democrático, de participação, de engajamento de sociedade. Enfim, você tem que modular isso e colocar isso nos interesses, nos argumentos por intermédio dos quais você vai negociar a posição do país frente àquilo que são as regras, ou eram as regras que estavam sendo definidas para implementar o Acordo de Paris. Tá? Então, é assim que se negocia. Então, você tem especialistas em cada área, cientistas, especialistas do Ministério do Meio Ambiente da equipe, eu tinha uma equipe excelente, os diplomatas, porque você tem uma diplomacia climática associada a esse processo, o engajamento do setor privado, do setor financeiro, os custos do país para isso, como é que você acessa dinheiro lá fora, quais são as novas restrições, isso tudo está num grande pacto de negociação, de interesses que juntam 196 países signatários do Acordo de Paris, que vão ali definir como é que eles querem. Vai ter mercado de carbono, voluntário, compulsório, quais são as regras, o que é aceitável, o que é inaceitável, o que é transparente, sempre com base na ciência, sempre com base, obviamente, numa contabilidade de carbono, que não é nada trivial de ser feita, para evitar exatamente o greenwashing, tá? E o chamado fake green. Então, isso foi um lado de Glasgow. O outro lado de Glasgow, que é importante ressaltar aqui, é o lado das declarações voluntárias que foram feitas na conferência, como a declaração de florestas e populações indígenas, a declaração de metano, de banimento de carvão, enfim, que foram motivadas por um diálogo entre governos, muitos governos de países desenvolvidos, organizações da sociedade civil no mundo todo, tá? Setor privado, setor financeiro, ciência, atores desses vários segmentos da filantropia que sinalizaram essas declarações, como, por exemplo, o compromisso do fim do desmatamento até 2030 em todo o mundo. Tá? O Brasil foi um dos países que se colocou nessa COP de uma maneira menos receptiva e menos reativa do que foi na COP26, que ele foi um blocker, ele bloqueou a COP25, perdão, em Madrid, e resolveu aderir a essas declarações. Elas são todas voluntárias, mas elas têm um impositivo ético e moral, tá? Porque uma vez signatário disso, com um grupo de investidores, por exemplo, que também são signatários, se você vai acessar dinheiro nesses investidores internacionais, eles estão cobrando o seu compromisso de redução de desmatamento. E o Brasil está entregando aumento de desmatamento, por exemplo. O Brasil assina uma declaração que ele se compromete a proteger os direitos indígenas, quando o Brasil hoje viola todos os direitos indígenas, tanto da invasão dos seus territórios, quanto também a ausência de demarcação de terra indígena ou a desmonte completo do sistema de saúde indígena no país, por exemplo. E nós vimos o que vimos, continuamos vendo na fragilização das populações indígenas frente à Covid. Mas o que nós experimentamos em 2021 é algo inesquecível. É uma cicatriz no país, não só das populações indígenas, mas em toda a população brasileira. Então, quando você vai para esses ambientes de negociação, você tem que ter uma pactuação nacional, não só do ponto de vista do que são as políticas federais, mas com o Congresso e com o subnacional, com interesses de governadores, com interesses de prefeitos, de sociedade civil, enfim, e ter ali uma costura de posições. Não, nada disso foi feito pelo atual governo federal. Tá? Ele teve uma interlocução, até onde se sabe, feita com o setor privado, com alguns segmentos do setor privado, e aderiu lá, desmatamento zero, etc., metano, sem ter nenhuma pactuação interna, sem dizer para a gente como é que se pretende fazer isso, sem saber como é que vai se construir a implementação disso. O que resulta numa equação para o próximo governo eleito, que terá que trazer isso à frente. Ou seja, uma avaliação geral internacional é que o Brasil resolveu deixar de ser um blocker por conta do impacto na sua imagem internacional. Os parceiros internacionais, o próprio chair da conferência, o presidente da conferência, veio ao Brasil buscando essa interlocução e o Brasil se colocou com uma retomada do papel tímido, mas uma retomada importante do Itamaraty, muito distinto do que era antes, se comprometeu e aderiu voluntariamente a esses documentos, como eu disse, são voluntários, mas eles não são legalmente vinculantes, mas eles têm um caráter moral e ético importante, portanto, moral e eticamente vinculantes, isso é extremamente importante ser levado em conta, e o Brasil, então, assume esses compromissos sem que a sociedade brasileira, sem que as instituições competentes tenham noção de como isso será implementado.
ele também conteve o seu retrocesso, ajustou a sua NDC, que tinha sido um desastre apresentado em 2020. Ele corrigiu os números, o Brasil foi conhecido, entrou no relatório formal das Nações Unidas que o Brasil fez a pedalada de carbono, ou seja, o Brasil foi o único país do mundo que se comprometeu a aumentar as emissões ao invés de cortar as emissões, e aí foram lá, fizeram uma conta aritmética e a ambição, dizendo que ampliaram a ambição. Não ampliar, é a mesma ambição, tá? De 2015, que eram 43% de redução de emissões em 2030, sendo que eles atualizaram para 49% por uma conta aritmética. Você aumentou as emissões, você faz um ajuste para poder você manter o mesmo número. Você não foi para ampliar a ambição. Isso foi observado por todos que lá estavam, todos os especialistas. Da mesma maneira que o Brasil assumiu um compromisso de net zero em 2050, sem ter as contas feitas, sem ter pactuado. O que significa isso? Se você prejudica a participação do subnacional, do que seria um alinhamento, uma discussão de visão de desenvolvimento com governadores, com prefeitos, etc., com sociedades, para entender os desafios das soluções do Sudeste que não necessariamente dialogam com as soluções da Amazônia. A Amazônia, além de cortar o desmatamento, de acabar o desmatamento, tem um desafio enorme para promover desenvolvimento para cerca de 27 milhões de pessoas, sendo que 80% dessa população vive em cidades. Então, qual é a equação da Amazônia quando você tira o desmatamento, que hoje responde por cerca de 45%, 47% das emissões do Brasil? Como é que você vai repactuar essa redução de emissões, mitigação, com o desafio de redefinir a industrialização do país? A indústria brasileira precisa ser competitiva, a indústria brasileira precisa estar no mercado aberto, nós precisamos abrir o mercado brasileiro para sermos competitivos, ela precisa de inovação, de tecnologia, ela precisa de parcerias. Como é que você vê a agenda climática sendo uma aliada disso? Em que setores? Onde é que são os setores mais competitivos, os setores que nós teremos mais dificuldades de torná-los competitivos? Tá? Então, essas discussões não existem no país. Você não entende onde é que você põe muito foco, que o Brasil fez, colocar muito foco na solução de mercado de carbono voluntário, né? Porque o voluntário ele não adiciona nada na NDC, ele fica entre uma troca de interesses, você vende para mim, eu vendo para você. Agora, Glasgow regulou o mercado, definiu o mercado regulado, e, portanto, as regras internacionais para que isso seja contabilizado na trajetória de descarbonização de um país, na trajetória de mitigação de um país. Nada disso está na mesa. O governo hoje o Brasil vive esse debate do mercado regulado no Congresso Nacional, numa situação muito complexa, porque você está tentando viabilizar esse debate de um mercado regulado sem você ter uma estratégia clara, como é que você vai lidar com os setores econômicos, os trade-offs, setores econômicos. Você pode colocar um cap sobre um segmento industrial para compensar emissões de grilagem na Amazônia, que são emissões de crime. Tá? Então, qual é a competitividade, como é que você faz? Qual é a qualidade do carbono que o Brasil vai colocar no mercado, por exemplo? Quais são os critérios de transparência para você justificar se você tem integridade ambiental num país que está fragilizando todas as políticas ambientais? Então, isso expõe visceralmente as contradições do Brasil e determina, para mim, um dever de casa enorme, tá, para o próximo governo, para os próximos governos, nós teremos até 2030, de recontar, ou redizer, ou reformar as políticas ambientais, o papel dos estados, dos municípios, né, como é que as instituições ambientais são parte dessa equação, mas elas não são únicas. A agenda de clima é uma agenda de desenvolvimento, e, portanto, outras instituições, outros adultos estarão na sala. Você precisará rever a governança climática desse país, você precisará rever a governança ambiental desse país para poder dialogar, tá, com essa trajetória de futuro que já começou hoje, já está aí. Não se esquecendo que não é uma ambição de 1,5 graus em 2050 somente. Nós já temos um aumento de temperatura de 1,1 grau centígrado hoje. Então, nós não estamos partindo de uma realidade que existia no passado. Tá? Nós já estamos vivendo o aumento da temperatura, o impacto do aumento da temperatura na superfície do planeta em um aumento de 1,1 graus centígrados, e viver essa realidade, viver isso, gera ambiguidades, gera incertezas, como, por exemplo, eventos extremos climáticos mais frequentes. Não quer dizer que a gente não possa reverter isso. Eu sou uma pessoa otimista, porém muito pragmática. Eu acho que nós temos que entender que nós vamos estar
administrando com o mundo, não uma crise global, mas uma crise planetária. Nós estamos mexendo na equação da estabilidade do planeta, isso que significa o antropoceno, isso que significa o papel do homem, de fato, influenciar. Ele está alterando as condições de vida, as condições ambientais de equilíbrio do planeta. O IPCC finalmente reconheceu isso no último relatório publicado ano passado, em agosto do ano passado. Não é mais provável, agora é de fato. Tá? Então, pela primeira vez, a ciência afirmou de maneira assertiva que nós estamos vivendo uma era climática, que o homem, de fato, alterou, vem alterando e continuará alterando as condições de vida no planeta. Então, sob essas circunstâncias todas, você tem que entender como é que as políticas ambientais deverão ser aprimoradas, como é que nós vamos lidar com a questão de risco, de incerteza, de vulnerabilidade, como que, eventualmente, trabalhar só na perspectiva do licenciamento ambiental não é suficiente. Você terá que ter uma visão mais ampla de território, você terá que entender melhor com o que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu. Nós tivemos Porto Seguro, não é isso? Nós tivemos Bahia, Minas, São Paulo e Rio, no caso de Petrópolis. Olha esse arco, em 2 meses, nós tivemos eventos extremos bastante significativos, bastante expressivos, sendo, obviamente, Petrópolis, que foi muito mais intenso, de uma magnitude muito maior do que foi em 2011, que já tinha sido uma tragédia. Tá? Então, nós temos que entender isso. Um intervalo de 10, 11 anos é muito pouco no intervalo chamado da natureza, mas muito significativo para as políticas públicas. Nós estamos perdendo tempo, nós estamos jogando o tempo fora. Não, como eu gosto de dizer, não tem como comprar tempo nessa questão climática. Nós vamos ter que consertar isso voando. Nós vamos ter que entender essas transições, vamos ter que viver isso andando em vários caminhos concomitantemente. E a sensação que eu tenho é que o Brasil continua adiando. Olha, vai para lá, isso não é problema. Caiu aqui. Não pode. Nós temos que cumprir a lei, nós temos que entender, repactuar com a sociedade que era essa que está vindo, esse flash, esse spoiler que a Covid, que a pandemia da Covid nos mostra, nos revela o que uma crise global pode fazer parando o mundo. Ela parou o mundo, imagina uma crise planetária. Se global parou o mundo, imagino o que seria você mexer no equilíbrio do planeta, como é que nós estaríamos, ou como é que nós estaríamos expostos. Então, eu acho que o papel das políticas subnacionais, das políticas ambientais, eu acho que é um papel de renovação, é um papel, não é reeditar o passado, tá? Nós temos que compreender que nós estamos num outro momento da humanidade, numa nova relação do homem com a natureza, e talvez para provocar vocês, entender que é um mundo da era climática com a era tecnológica, no mundo que você vai sempre operar offline versus online. Tá? As realidades online, de sociedades conectadas, sociedades que acessam a informação online, imediatamente você pode estar falando com alguém no Canadá que está financiando o projeto e ele está assistindo ao vivo o que está acontecendo, por exemplo, numa inundação, tá? Em um outro país. Mas também a realidade offline, quer dizer, quando você sai das redes, você se depara com as destruições, com as fragilidades, com as demandas locais, com as ambiguidades, com as desigualdades, tá? E isso é absolutamente importante, desigualdades, inclusive, de acesso a recursos naturais. Isso é absolutamente importante de ser levado em conta numa perspectiva de como é que você lida com a realidade que é do mundo offline e a realidade do mundo online, porque nós vamos estar num mundo, e a geração de vocês é bem representativa sobre isso, nós vamos estar num mundo em que isso vai estar cada vez mais no nosso dia a dia. Eu tenho um sobrinho de 14 anos que me perguntou, olhando para mim muito seriamente, como é que eu fiquei trabalhando no lugar 35 anos. Para ele é incompreensível que eu tenha construído a minha vida num único lugar. A geração de vocês é de grande mobilidade política, de grande mobilidade física, de grande mobilidade tecnológica. E é aí que nós vamos ter que construir as novas governanças, as novas políticas públicas, as novas maneiras de engajamento político, de inclusão política desses stakeholders ou desses múltiplos atores que estão colocados, que têm interesse direto, tá? E são parte do problema. Em clima, ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. O Brasil terá que trabalhar urgentemente que as políticas ambientais sejam um caminho para ser parte da solução. Nós estamos vivendo os problemas, e os problemas estão ficando cada vez mais intensos, e não vejo com clareza, tão pouco, talvez no último comentário para essa resposta, que você precisa também de diversidade nas lideranças. Você tem poucas lideranças, e essas lideranças recepcionam mal a diversidade de players, de atores, e que sejam representativos das escolhas da sociedade. Então,
Nós enfrentamos o desafio de justiça climática, justiça ambiental, do racismo ambiental e a distância que existe, por exemplo, das estruturas de governança, de tomar decisão com maior representatividade da população negra desse país, ou da população indígena, ou da população extrativista, ou mesmo da mulher. Né? Então, quando você olha isso, tá, você veja a distância em que nós estamos compartilhando valores. Nós assumimos valores hoje, como a questão dos Green Deals, parte da sociedade brasileira que nós falamos disso, sem entender os passivos que nós temos no nosso país. Esses passivos sociais, os passivos ambientais, estarão no presente e no futuro. Tá? Se não estão claros agora, daqui a 10 anos estarão. E você vai ter que falar de, por exemplo, ESG, com base em valores sociais, considerando os passivos. Não é só da fábrica, da empresa para dentro. Quando um país feito o Brasil, tão desigual, e com tantos desafios, e um país que tem tantos ativos ambientais, o que é o outsider da empresa é o país. Não é o bairro que ela está inserida. Tá? Não é a cidade que ela está inserida. Então, é importante que as políticas públicas ambientais tenham uma compreensão não só das restrições, do que é do comando e controle, tudo isso é importante da presença do Estado, mas, de fato, de como que elas são indutoras de posturas construtivas no mundo contemporâneo. As políticas ambientais públicas no Brasil e os atores de gestão ambiental pública no Brasil precisam estar comprometidos com o realinhamento do Brasil com a contemporaneidade, e não com o resgate do passado ou corrigir o passado. Hoje a gente briga com o passado intensamente. O passado, deixa ele lá, ele nos alerta, mas mesmo soluções do passado, no meu entendimento, não têm lugar no futuro. Tem uma inspiração para o futuro, mas não são as soluções do futuro. O futuro não é, nem será mais uma projeção linear do passado. Essa instabilidade, não é insegurança, essas variações que esse mundo determina, não só pelas questões climáticas, mas pelas dinâmicas tecnológicas. O mundo muda a cada 2 anos, os aparelhos que nós temos são obsoletos, porque a tecnologia vai numa velocidade monumental. Tá? Então, e os comportamentos, acesso à informação, na minha geração o problema era ter acesso à informação, hoje é você, na realidade, saber o que é fake. Né? A informação que você mais tem, como é que você age, a partir do que você constrói. Então, as políticas ambientais públicas precisarão de novos referenciais, se eu posso usar essa expressão, para construir, num país diverso como o Brasil, não homogêneo, caminhos robustos, não só de engajamento, de compromisso, mas de soluções. Ninguém aguenta mais viver de problemas. Quem vive de problema normalmente é juiz, delegado, médico. Né? A gente está a fim de lidar com soluções e sermos mais felizes. É por aí que eu acho que nós teremos que impor essa nova agenda ambiental no país. Obrigada, Isabela. A gente já está se encaminhando para o fim, e a última pergunta, na verdade, você já deu uma palhinha nessa última resposta, mas a gente queria saber como que você percebe o protagonismo feminino nos espaços de debate político, não só ambiental, como no geral, e qual a importância do engajamento de mais mulheres no desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. E se quiser falar de outras minorias também. Eu acho que ainda é um problema enorme. Eu acho que há um novo momento de expressão da mulher, não só do feminismo, não, da questão de gênero e do novo feminismo, mas é mais do que isso. Há uma nova expressão no mundo, um novo espaço de expressão disso, mas eu acho que o Brasil ainda é refém de comportamentos absolutamente inaceitáveis. Nós estamos vendo aí um aumento de feminicídios, é impressionante como é que a violência contra a mulher, a violência contra a mulher transgênero, por exemplo, é algo sem precedentes. Tá? Então, isso é interessante porque mais de 50% da população do mundo está associada exatamente às mulheres. Tá? As mulheres, elas ocupam nessa área ambiental, nessa área climática, espaços extremamente interessantes. Elas são líderes em vários segmentos, tá? Por exemplo, na ciência, você tem muita mulher liderando ciência. Eu mesmo sou co-presidente no painel científico das Nações Unidas, tá? E é um painel que tem equilíbrio de gênero. Isso veio para ficar, tá? No sistema multilateral. Eu tenho assistido vários processos de seleção, etc., que às vezes realmente bloqueia para poder ter um equilíbrio de gênero. Mas não é só o equilíbrio de gênero, você tem que trazer o equilíbrio de gênero, por exemplo, da mulher negra, ou da mulher indígena, ou da jovem mulher, tá? Ou da mulher quilombola, né? Ou da mulher de populações tradicionais. Essa diversidade da liderança,
a diversidade na liderança, na interlocução, me parece um grande desafio. Tá? Isso não está equacionado. A minha experiência pessoal, eu venho do serviço público, fiz a minha carreira toda no serviço público, e o serviço público nunca teve legalmente essa discriminação na área ambiental. Tá? Eu nunca me senti preterida porque eu era mulher. Tá? Mas talvez porque eu encontrei pessoas ao longo da carreira que tinham essa sensibilidade. Nós temos muita discriminação, sim, pelos estudos os estudos revelam isso, tá? E você também tem espaços menores, no caso do setor público, menores número de cargos distribuídos entre mulheres e homens, tem mais homens no comando do que mulheres. Tá? As políticas ambientais, as políticas climáticas, elas sinalizam isso como um desafio enorme, porque nós temos que falar de desenvolvimento humano, nós temos que falar dos direitos humanos e nós temos que falar de desenvolvimento humano. E uma das equações-chave da questão do desenvolvimento humano é exatamente a equidade, tá? De gênero, e a importância de você reconhecer na mulher uma liderança, a capacidade de liderar, porque a mulher tende a ter uma visão muito mais abrangente dos fatos e dos desafios. A gente tem um talento, eu diria que é um talento genético, de fazer ter uma visão geral e conectar as coisas. Nós temos uma facilidade que talvez pelo nosso desafios como fêmeas, como feminino, como desafios femininos, nós temos que conectar coisas e fazer multitarefas ao mesmo tempo. Eu não estou falando aqui só de maternidade, estou falando de tudo. A mulher pensa de maneira muito mais conectada e o mundo está cada vez mais interconectado. As soluções passarão por interconexão. Não adianta mais tratar as coisas em silos, porque elas estão acontecendo. Quando eu falo de risco climático, eu tenho que pensar no desenvolvimento humano. Quando eu falo, por exemplo, de uma solução econômica na Amazônia, de novas economias verdes, como, por exemplo, a bioeconomia 4.0, como a ciência está mostrando, eu tenho que entender a bioeconomia 1.0 para 2.0, 3.0 para chegar na 4.0. Essa construção significa identificar os players, os atores, identificar o papel da mulher, que nessas comunidades são essenciais, por exemplo, a bioeconomia. É essencial entender que a gente, ao desenvolver uma solução econômica, eu tenho que propiciar não só desenvolvimento humano, como segurança para aquelas populações que estavam vulneráveis antes. Segurança pública na floresta, que hoje são objeto de tanta violência e as mulheres são mortas, tá? E os filhos são mortos. Então, o que aconteceu agora recentemente em Pernambuco é muito ilustrativo disso. Então, essa compreensão de um quadro maior, e de um papel e de sensibilidade, da perspectiva do raciocínio feminino, me parece extremamente estratégico para fazer avançar esses desafios que a gente chama de transição, da compreensão do problema, da envergadura do problema, da compreensão da chamada plataforma, ou arquitetura que deve ser montada das relações público e privadas, da compreensão do papel de sociedade e do compromisso. Né? A gente tem sempre... Eu não conheço nenhuma mulher que seja mãe que não tenha um compromisso com o futuro. Eu não conheço. Tá? Eu realmente já testei isso em várias amostras. Tá? Eu confesso, eu pergunto, deixa eu ver como é que você... É incrível como é que todas têm na sua cabeça esse sentimento de como é que você vai estar no futuro por causa dos seus filhos, por causa da sua família. Tá? Isso não necessariamente está no mundo masculino dessa forma. Não estou aqui segregando, dizendo nada disso, eu acho que todos dependemos de todos nós, mas eu acho que a gente tem que falar não da relação do homem com a natureza, mas da relação da humanidade com a natureza. Nós temos que, entendeu, usar mais a presença do feminino, inclusive nas nossas inflexões. A língua portuguesa, inclusive, é muito perversa, porque quando você vai falar o coletivo, vai falar no plural, se tiver 10 mulheres e um homem, você fala no masculino. Né? É muito interessante, quando você fala sobre o homem fez isso, o que é essa linguagem, o homem? Você está falando de gente de 25 anos a 55 anos, porque quando você tem mais de 60 anos, você fala o senhor, você não fala o homem. Você não fala o homem fez isso, você fala aquele senhor fez isso. E quando você se reporta para o jovem, você fala aquele jovem, aquele adolescente, aquele garoto, você não fala o homem. Então, veja como você fala para 30% da população quando você usa esses argumentos. São situações
que eu acho que quando você fala aquela senhora, a mulher, é sempre a mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Então, eu acho que eu aprendi que, por mais que eu tenha tido oportunidades, não porque eu era mulher, mas eu não tive restrições porque eu era mulher, tá? Porque eu sou mulher, melhor dizendo, o protagonismo feminino ele é absolutamente essencial nesses espaços políticos, como você fez referência, esses novos espaços políticos, pela nossa maneira de pensar, pela nossa capacidade de estruturar problemas, pela nossa capacidade de conectar coisas, pela nossa capacidade de recepcionar consensos e recepcionar convergências, pela nossa capacidade de sempre olhar a solução. A mulher sempre busca a solução. Isso eu já testei em várias situações na minha vida profissional. Tá? Em vários debates, eu via o debate masculino, etc., era sempre o problema. Eu entrava para o lado das mulheres, olhava as mulheres negociando, cientistas, todo mundo está procurando a solução. Então, existe ali um caminho, tá, nessa, vamos chamar assim, nesse roteiro do gênero, tá? E na diversidade que gênero significa hoje, né? O não binário, tudo isso que a sociedade está trazendo, gente. É muito importante que a gente não parta para discriminações, que a gente parta para a convergência, para a construção de espaços comuns, mas, na minha perspectiva, olhando a sua pergunta muito diretamente, eu acho que as mulheres elas são democráticas, elas tendem a ser muito democráticas, elas são conciliadoras, elas são acolhedoras, elas pensam em soluções, elas normalmente estruturam o problema de maneira ampla, elas não veem só um lado do problema, tá? Elas tendem a usar isso e elas conectam as coisas. Elas conectam o que está acontecendo no mundo, por exemplo, da agricultura versus o mundo do combustível versus o mundo da energia versus o mundo da cidade, da qualidade de vida e da realidade, por exemplo, de incremento de renda de populações mais pobres. Elas conectam. Elas não trabalham isso em silos, nós não fazemos isso como mulheres, eu não faço isso porque eu acho muito porque eu sou mulher e fui criada dentro de casa pela minha mãe, pela minha avó, com essa perspectiva de sempre conectar as coisas. E isso é hoje, o mundo contemporâneo, isso é um mundo de conexão, de interconexão, de buscar soluções. Se eu soluciono o desmatamento, eu estou gerando benefícios para, por exemplo, segurança pública, estou gerando benefícios para a redução da prostituição infantil, do trabalho escravo, eu estou gerando benefícios para permitir aumento de renda das populações tradicionais em cima, por exemplo, da exploração da bioeconomia. Então, eu começo a conectar naqueles territórios, e a mulher gosta de território, a mulher reconhece o seu lugar no mundo, ela entende isso muito bem, e eu acho que isso vai estar cada vez mais presente na equação desse mundo contemporâneo, nesse mundo da era climática com a era da inovação. Então, eu acho que vai ser um mundo com mais estrogênio, espero eu. Se a gente quiser mais soluções, nós teremos que ter um mundo mais feminino no sentido de ser acolhedor, no sentido de ser responsável, no sentido de ser visionário, de ser pragmático. Eu talvez encerraria com uma frase que eu gosto de falar sobre mim mesmo. Eu sou uma mulher muito pragmática, eu sou otimista, pragmática, mas eu tenho grandes sonhos. Isso, para mim, é uma condição feminina em que você consegue ser pragmática, racional, entender, mas mantém a sua capacidade de acreditar que é possível fazer mais e melhor. Esses sonhos juntam as pessoas, esses sonhos mobilizam as pessoas, esses sonhos se traduzem, sim, na capacidade de você ambicionar o futuro no presente, se traduzem, sim, em você acreditar, de sermos otimistas no sentido não descolado da realidade, mas de entendermos que nós temos que vencer uma série de obstáculos, mas que nós somos capazes, sim, de viabilizar esses caminhos com pragmatismo, mas com capacidade, sim, de possibilitar que as pessoas tenham momentos leves, que as pessoas possam ser alegres, que as pessoas possam ser mais amigas, mais próximas. A solidariedade feminina, quando não tem ciúme, é claro, é extremamente positiva no mundo político. Tá? É uma cumplicidade. Eu gosto muito dessa ideia da cumplicidade, e nós teremos que ser mais cúmplices, tá? E mais solidários, se a gente quiser ter um planeta mais justo e mais saudável, mais sustentável neste século. Nós vamos depender muito dessas características femininas na chamada Global Politics, e nós vamos depender muito da capacidade de conciliação
que a mulher sempre teve em busca das convergências de soluções. Então, eu acho que tem mais do que espaço, deveria ampliar o espaço e deveria renovar muito o discurso, tá? Entender o papel de protagonismo que nós podemos e devemos ter, mas não só de uma maneira naquilo que você tem que ser ativista, aguerrida, mas naquilo que você pode ser construtivo. Liderar pela capacidade de construir, de mobilizar e de trazer todos juntos, sem excluir os homens. Claro, eu não estou fazendo nada disso, eu estou pelo contrário, eu estou dizendo que o mundo certamente pode ser melhor se a mulher tiver um papel mais justo e mais inclusivo nesse processo. Eu acho que o mundo do século XXI será mais feminino, tomara, tá? Porque de todas as experiências no mundo, eu já trabalhei em país pós-guerra, eu já vi várias situações. É impressionante como mesmo na situação mais profunda de dor, de fome, de vulnerabilidade, enfim, você olha e a mulher ela sinaliza um olhar de esperança e uma capacidade de construir, de mobilizar, que eu não vejo nos homens, tá? Sinceramente falando. Então, eu acho que tem um grande papel pela frente e eu acho que nós devemos valorizar isso nas novas gerações. As novas gerações, não só pelo novo feminismo, por tudo que está acontecendo, os novos movimentos sociais, libertários, importantes, mas a mulher, antes de tudo, ela sempre privilegia a escolha pela liberdade, ou pelas liberdades. A mulher nós sempre gostamos da liberdade, do que é ser livre, e isso é tão importante para que a gente possa ser o que a gente quer ser em quaisquer circunstâncias durante a nossa vida. Isso, para mim, é a coisa mais importante para construir um mundo mais justo. Se nós formos capazes de entender que somos parte de um mundo, mas somos capazes que essa liberdade de ser, nós definimos. Nós somos capazes de definir e escolher o que nós queremos ser e aí, de fato, influenciar um mundo melhor. Por isso que eu acho que tem espaço, tá? E mais que tem espaço, tem identidade. É por aí que a gente vai ter um mundo, talvez, mais de estrogênio, mais diverso, um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado e mais inclusivo. Tomara que sim, e de baixo carbono. Tá? Eu espero que isso aconteça, pelo menos eu possa assegurar que eu estou fazendo a minha parte. Continuarei fazendo, né? Eu tenho feito há quase 40 anos e continuarei fazendo com muito orgulho. Eu particularmente, sou uma pessoa extremamente feliz porque sou mulher. Então, não tem nada contra os outros, mas eu particularmente sou muito feliz e acho que passa assim, não pela dicotomia homem-mulher, nada disso, isso para mim nada interessa, isso é velho, não é por aí, é pela capacidade de expressar o feminino, essa capacidade de olhar essas habilidades que nós temos, tá? E compartilhar isso com o mundo, compartilhar como caminhos de soluções e não somente ficar no duelo dos problemas ou do ativismo. Nós temos que ir além disso. Então, é uma corresponsabilidade muito grande da mulher nesse mundo contemporâneo, assegurar que a gente vai ser mais feliz. Tomara que a gente consiga. Nossa, Isabela, foi sensacional esse papo, hein? Acho que foi... A gente estava ansiosa, né, por esse papo. Pena mesmo que a professora Mônica não pôde estar com a gente aqui. Mas eu acho que a gente aqui na academia, né, como alunos, professores, a gente fica querendo estar mais ativo, né? Inclusive o Lupa surgiu muito com essa vontade, né, de estar mais próximo das políticas ambientais, né, de estar mais próxima desse bate-papo, né? E eu acho que toda a sua fala trouxe muito esse contexto assim incrível, né, de toda a sua bagagem, seu trabalho, enfim, sua carreira linda que só traz aí muita inspiração e é isso, vontade, né? Eu acho que a sua fala final, voltada justamente para nós, mulheres, só deu vontade de pegar a mão na massa e sair trabalhando. Façam isso. Nunca discriminem, por mais estranho que seja, acolham. Isso é uma grande característica feminina. A gente acolhe, tenta entender, pode às vezes não compreender, mas não rejeitem. Acolham, entendam no tempo, tá? Tudo tem seu espaço, tudo tem seu valor, tudo tem sua função. Tá? Às vezes, aquela situação que você não entende o comportamento de uma determinada prima, etc., quando você olha lá na frente, ela está falando desse protagonismo. Né? Então, eu me lembro lá atrás, quando eu decidi ser bióloga, a minha família não entendeu nada. Tá? Quando todo mundo ficou completamente quieto, nos anos 70, final dos anos 70, todo mundo achando que ia fazer medicina e eu vou para biologia. E antes da minha mãe morrer, ela me pediu desculpas
porque ela é advogada, etc., e ela me pediu desculpas. Eu falei assim, eu errei profundamente. Olha que carreira magnífica que você está fazendo, que você está construindo, e como é que você está completamente alinhada com os desafios do que é contemporâneo. Você enxergou uma coisa lá atrás que a gente não enxergava. Então, se eu posso dizer, ser mulher é estar fora da zona de conforto, tá? É ser capaz. Não é um movimento de mulheres, como a escritora imortal Rosisca d'Asti Oliveira sempre salienta, é mulheres em movimento. O mundo precisa estar em movimento. Tá? O mundo em movimento é um mundo que se transforma, é um mundo que muda, é um mundo que se inquieta, um mundo que sai da zona de conforto, um mundo que pensa o novo, o contemporâneo. E as mulheres, como fizeram na Marcha das Bruxas, em Roma, nos anos 60, elas têm que fazer a marcha das mulheres, as novas marchas das mulheres em torno desse mundo contemporâneo. Vamos estar em movimento. O mundo não será estático, não é nada. A velocidade das coisas, como eu disse, será impressionante, já é impressionante, tende a se intensificar, e nós precisamos de mulheres em movimento para que o mundo se movimente melhor. Obrigada mesmo, Isabela. Muito obrigada a todos. Continue assim, mostrando o caminho para a gente, que a gente vai atrás, com certeza. Vocês têm um ótimo caminho pela frente, eu tenho certeza. Muito obrigada a vocês todas. Felicidades, tá bom? aí. Obrigada pelo núcleo, um abraço à professora que não pôde estar conosco, e a Mônica, né? E até a próxima, e espero que a conversa tenha sido bem legal. E lembranças aí ao cachorro que está se manifestando, espero que seja uma cadela. Espero que seja uma cadela. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigada mesmo, Boa Isabela. semana. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau. Tchau. E esse, pessoal, foi o bate-papo com a Isabela Teixeira, Mulheres na Ciência, Conquistas e Retrocessos. Muito obrigada e até a próxima.